da FAEP, da SEAGRE, que demandava há um tempo atrás, uns 7 ou 8 anos, houve um cálculo do PIB do agronegócio, que foi resolvido pela equipe de São Paulo para a Bahia, mas parou naquele momento e a gente não teve mais informações nenhuma. E hoje, com a relevância que a agricultura, a agropecuária tem se destacado, não só na Bahia, mas no Brasil como um todo, então houve essa provocação desses setores para que a gente tentasse viabilizar o cálculo do PIB do agronegócio. Então a gente houve esse envolvimento, a equipe toda se envolveu, e a gente agradece aqui especialmente a Elúzia e Marília que contribuíram decisivamente para que esse trabalho se concretizasse. Na verdade, a gente fez esse trabalho já faz uns 2 meses, mas por conta da minha... Eu fiquei um pouco adoentado, aí a gente postergou e coube a hoje fazer essa divulgação, né? Então, o que é o agronegócio que a gente está compreendendo? Porque ele falou um pouquinho da agropecuária, e a agropecuária, como ele disse, esse que foi apresentado agora, ela representa aproximadamente 7,5% do PIB, está relacionado apenas ao que é produzido dentro da fazenda. É toda a produção agrícola, a produção pecuária, extrativa, tudo que for associado ao que está ali dentro. Quando a gente vai para o conceito de agronegócio, a gente remete lá dos anos 50, foi esses 2 autores aqui, David e Goldberg, lá dos Estados Unidos, eles desenvolveram esse conceito porque na época eles visualizavam justamente esse processo de expansão da produção agrícola, não apenas no setor agropecuário, mas ela se adensava também na parte de distribuição, na indústria, e uma série de outras atividades econômicas onde visualizava um adensamento da produção agrícola com outras atividades produtivas. E a partir daí houve esse desenvolvimento inicial do conceito de agronegócio, e que aqui no Brasil você tem o pessoal do CEPE, o pessoal da USP, da Exalc, que trabalham muito sobre esse tema, já desenvolveram metodologias, e inclusive essa metodologia não é a SEI que desenvolveu, a gente usou um mix desses conceitos todos que foram desenvolvidos, dessa metodologia, de forma que a gente conseguiu pegar os processos de cálculo e desenvolver com base nos instrumentos que a gente tem. E a partir daí a gente conseguiu calcular esse PIB do agronegócio. Eu vou fazer uma apresentação, tentar ser um pouco mais sucinto, porque ela tem um pouco de metodologia, mas eu creio que aqui não é muito interessante a gente ficar falando, marrando muito na metodologia. O que interessa mesmo que é o resultado, mas vou falar um pouquinho do que é o processo de cálculo do PIB do agronegócio. Então, como eu já havia falado, a questão do agronegócio ele vai estar associado ao que é produzido dentro da fazenda e o que essa produção, a gente viu a questão lá da palestra anterior, a questão do agrotóxico, e apesar de, em termos de saúde, de ser prejudicial e tudo, tem todas aquelas questões, mas em termos econômicos, e eu não estou fazendo defesa nenhuma, ele vai ter o benefício dele quando a gente pensar em termos econômicos. Então, o fato de existir uma produção agrícola, ela demanda agrotóxicos para que se combata as pragas ou faça algum processo lá. Então, isso vai fazer com que uma outra atividade se desenvolva. E na medida que há esse processo de produção agrícola, que tenha um combate à praga e gere produtos, esses produtos vão para outros lugares e vai fazer com que haja um impacto. A produção agrícola ela fez com que houvesse uma movimentação para trás, que seria a produção de agrotóxicos, e uma movimentação para frente, que seria a produção de alimentos, de bebidas e uma série de outros produtos que são derivados da agricultura. Então, o agronegócio ele vai tentar calcular o que é gerado de valor adicionado em toda essa cadeia produtiva. E para que a gente calcule o agronegócio, é essencial que a gente tenha essa informação, que é a tabela de recursos de uso. A gente fez também, divulgou agora recentemente na SEI, quem quiser pode acessar o site, para o ano de 2012, onde essa tabela vai mostrar as relações de compra e venda, de demanda e oferta de produtos e serviços em toda a economia. Nesse caso aí a gente está falando da economia como um todo, então não estou olhando só o agronegócio. Aqui, essa tabela, você pode passar aí e ver. Essa tabela ela vai olhar a produção da economia toda. Então ali em cima, onde a gente está vendo aqueles azinhos ali, é o que é produzido pelas atividades econômicas. Se você pensar aí, governo, indústria, serviço, tudo que é produzido. Na coluna B, o que é para eu produzir, o que eu preciso para produzir, no caso, para eu produzir uma tonelada de soja, o que eu preciso? Preciso de energia, preciso de agrotóxicos, preciso de soja para plantar, e tudo que é demandado eu vou observar aqui nessa coluna B. No B2 ali a parte do que eu produzi, para onde é que vai, ou seja, se eu produzir soja, quem foi que consumiu essa soja? Ali vai estar especificando. O governo, foi as famílias, foi exportado,
foi estocado. Então essa tabela vai mostrar toda essa relação que a economia, que existe numa economia e que a gente divulgou agora para o ano de 2012 e provavelmente no ano que vem a gente vai estar fazendo uma nova para o ano de 2016. E na parte C é a parte da renda, ou seja, tudo que foi produzido, quem é que ficou com essa renda? Foi o empresário, foi o produtor, foi o trabalhador, o governo ficou com quanto dessa renda? Então aqui essa parte C vai mostrar toda essa dinâmica da renda gerada na economia e para onde é que ela foi. Bom, isso aí não vou, eu já falei, resumir, pode ir passando, que é a ótica da produção e da demanda, é a renda, pode passar isso aí. Bom, a metodologia tradicional, e existem algumas variações dessa metodologia, já o pessoal da Exalc já está trabalhando com uma nova metodologia, mas a gente optou por ficar nessa. Ela trabalha com a distribuição do agronegócio, o cálculo do agronegócio trabalha com 4 grandes agregados. O primeiro agregado é os insumos para agropecuária, agricultura e pecuária, e aí ficando na questão do agrotóxico, seria o que a agricultura demanda de agrotóxicos, ou o que ela demanda de energia, ou de combustíveis, ou de embalagens. Então vou analisar tudo que ela demanda para que seja produzido o seu produto final. O agregado 2 é a própria agricultura. Nesse caso aí é o que? É o que está produzido lá dentro, é só o que é produzido. Eu estou desconsiderando o que ela demandou e para onde foi a produção dela, só o que foi produzido ali, o valor da produção. O 3 é o considerado as indústrias de base agrícola. Essencialmente aqui a gente está falando de indústria de alimentos e bebidas, mas existe uma série de indústrias mais à frente que eu vou mostrar, que são as indústrias que consomem o que é produzido na agricultura, ou seja, parte da produção dessas indústrias é significativamente oriunda do que foi produzido na agricultura. E finalmente o agregado 4, que é a parte de distribuição, ou seja, eu produzi, eu demandei para produzir, depois fiz um novo produto, que é a industrialização, mas esse produto não fica ali na indústria, ele vai ter que ser distribuído para o consumo final, seja o consumo das famílias, do governo, para ser exportado, e a gente também considera essa parte da produção como uma fração do agronegócio. Então, eu não sei se vai estar para ver direitinho assim, o processo de cálculo, não vai ser muito interessante ficar determinando aqui, mas para calcular o PIB do agronegócio, primeiro tem que definir alguns coeficientes. Então, como eu falei, para produzir 1 tonelada de soja, eu preciso de uma série de produtos, insumos. Então, eu vou pegar lá na minha tabela, para produzir 1 tonelada de soja, eu preciso de... Quando eu vou falar em tonelada, eu vou falar em valor monetário, que é o correto que a gente trabalha aqui. Para produzir R$1 de soja, eu preciso de 5 centavos de agrotóxico, ou 10, não importa qual seja, 10 de energia, 10 de combustíveis. Então eu vou pegar cada uma dessas frações e gerar aquele valorzinho ali, que é o VI, que ele vai determinar quanto é que daquela indústria, daquele setor, ele vai ser considerado como agronegócio. Porque imagina o seguinte, no caso das indústrias que produzem agrotóxicos, a gente pode supor que tudo que ela produz vai para a agropecuária. Mas o setor de combustíveis, nem tudo que é produzido no setor de combustíveis vai para a agropecuária. Uma parte vai para o consumo das famílias, vai para outras indústrias. Então, eu não posso pegar o valor da produção do setor de combustível e dizer que é tudo agronegócio. Por isso que eu faço esse cálculo aí, defino esse VI, para falar, não, só 10% da produção de combustíveis é agronegócio. Só X% da produção desse outro setor é agronegócio. Então, o cálculo ele vai essencialmente seguir esse padrão. E aí, ao final de tudo, eu me que eu consegui calcular para cada uma das atividades que fornecem insumos para a agropecuária, eu vou fazer um somatório e achar o agregado 1, que a gente chama o PIB do agregado 1. O 2 é basicamente, como eu disse, a própria agropecuária. E aí, como eu já havia calculado no agregado 1 alguns insumos que são de outras indústrias, eu vou deduzir essa partezinha aí. É só uma questão para não haver dupla contagem do valor adicionado. No 3 vai ser invertido. Eu vou ainda calcular ali está VA, mas o ZI, mas é o próprio VI lá da primeira fórmula. E aí tem essas séries de indústrias aí que a gente considera como indústrias que são de base agrícola, ou seja, que elas demandam produtos da agropecuária. E aí um detalhe bem interessante, se eu pegar ali, por exemplo, no 4 ali, indústria têxtil, eu também tenho que fazer essa depuração.
Aqui está agregado, mas quando a gente trabalha nos dados a gente consegue a informação mais agregada, porque nem tudo que é produzido na indústria têxtil é agronegócio. A gente tem a parte da têxtil que é sintética. Então eu não posso considerar a indústria toda têxtil vai para o agronegócio. Então também tem que fazer esse mesmo processo de depurar, assim como em algumas coisas de vestuário, talvez ali em calçados também tem algumas coisas que não são essencialmente agronegócio, da agricultura, e aí eu não posso considerar totalmente a produção dessas indústrias como toda do agronegócio. De novo, eu faço aquele mesmo processo de depuração para achar qual o coeficiente que eu vou determinar para ser agronegócio. E aí, passei por todas essas indústrias aí e vou fazer o somatório e vou achar o PIB ou o valor adicionado do agregado 3. E finalmente no agregado 4 é a margem de comercialização, ou seja, ele produziu calçados, produziu borracha, produziu uma série de alimentos, bebidas, e o álcool, e esses produtos eles vão para onde? Vão ser comercializados. Então eu tenho que considerar o comércio, essencialmente a comercialização dá pelo setor de comércio, mas para chegar no comércio eu preciso do setor de transporte, que é os dois primeiros ali, transporte e comércio. Então, uma parte do valor adicionado dessas atividades, eu vou dizer também que é associada ao agronegócio. E, além disso, eu vou considerar uma parte do VA do serviço. O setor de serviço, Pedro mostrou aí que na Bahia ele representa quase 70% do PIB. Só que eu também não vou dizer que 70% do agronegócio está lá dentro desse setor, não. Eu tenho que fazer uma depuração e aí eu considerar alguns setores só. Além do setor de transporte e comércio, a gente considera as instituições financeiras. A gente sabe que a agricultura, a agropecuária em si, ela demanda serviços financeiros. Os serviços das famílias, você tem uma série de serviços prestados para famílias que são associados ao agronegócio. E o serviço das empresas, também na agropecuária você tem uma série de atividades que tem outras atividades de serviços de empresas que estão lá dentro. E um pouquinho do VA da APU, que é a administração pública, que também tem uma relação direta com algumas atividades, algumas demandas da administração pública passam pelo setor agropecuário. Então, na medida que eu faço esse cálculo aí, VA do serviço, VA do transporte e VA do comércio, eu gero um valor que eu chamo de margem de comercialização, e que esse margem de comercialização vai ser o valor adicionado do agregado 4. Então aqui a gente tem uma tabela com os resultados. A gente fez o cálculo para 2012 a 2017, e aí pode perguntar por que 2012? Porque a nossa tabela de recursos de uso, que é a base, ela foi feita para o ano de 2012. A gente poderia tentar voltar mais, mas não teria consistência metodológica, porque inclusive as próprias contas regionais, a base dela é 2010, então não faria muito sentido a gente ter uma série longa só para dizer que tinha uma série. Então a gente optou por deixar em 2012 e a partir daí tentar trabalhar para frente. Atualmente a gente foi até 2017. Essa tabela aqui eu não vou passar logo. O mais interessante é a próxima, onde ela vai mostrar a participação de cada agregado em termos do percentual do PIB, ou seja, quanto é que cada agregado participa no valor adicionado do Estado. E aí, se a gente observar o agregado 1, que é aquele que eu falei, das indústrias que produzem insumos para a agropecuária, ele fica em média 6,3 em 2012, vai a 6,5. Desculpe, 6 não, ali no agronegócio, é a segunda coluna, que é 1,4 a 1,5, ou seja, é uma representação bem pequenininha. O agregado 2, ele sai de 6,4 para 7,2, ou seja, é a própria agropecuária. E aí você tem uma diferençazinha que é por conta das deduções que a gente fez. O principal setor que mais tem impacto no PIB é o agregado 4, ou seja, o serviço, como a gente viu lá, ele pesa quase 70% do PIB, e aqui no agronegócio também ele tem uma dinâmica maior. Porque se a gente considerar aqui que a maior parte do valor adicionado, do valor que incide sobre um produto, ele é decorrente das margens de comércio e de transporte, naturalmente a gente teria que ter esse valor adicionado do setor 4 com mais pesado. Então ele pesa aqui com 11,2%. E na série completa, que é o PIB total do negócio, esse aqui é o que importa para a gente, ele sai de 22,5% em 2012 e em 2017 vai para 23%, 23,5%, ou seja, quase um quarto do PIB da Bahia é agronegócio. Lembrando que 2016 e 2017, esses dados ainda a gente vai revisar, porque foram dados preliminares, a gente não teve tempo de fazer uma revisão. O PIB foi divulgado recentemente, há uns 30 dias,
30 não, 15 dias. 15 dias. Então a gente já tinha finalizado esse trabalho, então isso aqui provavelmente deve cair um pouco essa participação de 23,1, porque em 2016, por conta da seca que houve na Bahia, aquelas perdas todas que houve lá, sobretudo na região oeste, então a agropecuária ela também apontou uma queda e fatalmente aquele agregado 2 ali que está pesando 6,5%, ele vai vir a 6, 6,2%. Isso vai fazer com que a participação aqui do 2016 ela diminua. Mas assim, é variação na margem, não chega a ser tão... E fatalmente 17 também vai ter uma oscilação. Aqui eu trouxe o seguinte: essa dinâmica do setor do agronegócio baiano, ela foi determinada pelo quê? Se a gente olhar aqui só essa última coluna, que é o PIB do agronegócio, se você pegar ali 2012 a 2017, a gente vai ter um crescimento de apenas 4,4%, ou seja, em crescimento em termos de volume, só de 4%. E aí você pergunta, como é que o PIB do agronegócio saiu de 22,5% do PIB para 23,5%, ou seja, um ponto percentual. Ele só cresceu 4%. A explicação está aqui no preço, ou seja, os preços dos produtos agropecuários. E aí, remetendo ao que Pedro falou lá na apresentação inicial, da questão da divisão entre a agricultura familiar e a agricultura não familiar, que é a que chama de empresarial. Por que a agricultura familiar perde espaço? Além da seca, ela perde espaço por conta dessa questão do preço. Os produtos agrícolas cultivados pelo setor empresarial, soja, algodão, e milho e alguns outros, tiveram uma elevação muito grande de preço no mercado internacional. E mesmo quando ele tem uma perda na produção, essa perda é compensada por às vezes até dobra o preço. E aí os ganhos do produtor ele se mantém. Mesmo que ele perca no valor produzido, de certa forma ele é compensado no valor do preço, seja pelo preço essencialmente diretamente ou pela própria variação do dólar. A maioria desses produtos são cotados em dólar e aí ele ganha dessa diferença de preço da cotação internacional ou na própria variação do dólar. Já o agricultor familiar ele não tem isso. Ele produz feijão, ele produz a parte toda da agricultura, da lavoura temporária, que não tem oscilação de preço no mercado internacional. Ele não ganha em dólar, ele ganha em real. E aí isso faz com que a participação da agricultura familiar ela perca participação dentro do PIB também por conta disso. Não só pela questão da perda de safra, do volume, mas também pela questão dos preços. E aí a gente observa aqui que entre 2012 e 2017 os preços se levaram em 42%. E esses 42% estão essencialmente associados à soja, ao milho, ao algodão, a algumas coisas lá do cacau, que tem uma variação de preço muito significativa no mercado internacional. Então, essa dinâmica de preço é que faz com que o setor do agronegócio baiano ele passe de 22,5% do PIB para 23,5%. E fatalmente isso aqui vai se aumentar ao longo do tempo, porque essa dinâmica ela se mantém, ela não é fixa, ela vai sempre tendendo a se aumentar ao longo do período. E aqui a gente traz só o gráfico para mostrar a diferença. Então a linha azul ela mostra o crescimento em termos reais, ou seja, o volume da produção, e ali o volume de preço, ou seja, uma diferença bem significativa. Ela tende o gap a aumentar aqui ao longo do período, né? Sobretudo ali a partir de 2015, ela tende a se expandir ainda mais. E esse último slide eu faço aqui uma comparação com os dados do agronegócio para o Brasil, que é calculado pelo CPEA. Então, você tem ali, ele sai de 19,4% em 2012 e chega a 21,6% em 2017. Isso aí dados preliminares, 16 e 17. Enquanto que a Bahia ela se mantém a participação do agronegócio bem acima. Pedro mostrou na apresentação também que as exportações baianas ela tem maior participação dentro da agropecuária baiana, tem mais participação dentro do total exportado da Bahia em comparação com o Brasil. Isso também se reflete aqui no agronegócio. Então, ou seja, o agronegócio da Bahia ele tem maior participação dentro do PIB quando a gente compara com o Brasil. Isso aí também vai ser observado em comparação com alguns estados que também calculam. Eu cheguei a procurar, não vi nenhum estado com a série contínua, mas creio que deve existir. Eu só encontrei para o Brasil. Acho que é só isso, né? A ideia é o seguinte: a gente calculou 2012 a 2017.
A proposta nossa, que ainda não é decisiva, a gente está trabalhando no sentido de que essa divulgação do PIB seja trimestral. Então a gente espera que a partir do ano que vem, ou seja, março ou abril, a gente também divulgue o agronegócio por trimestre. Ainda não é definitivo, mas a gente está trabalhando, Marília e a Lula estão trabalhando já no sentido de que a gente consiga divulgar uma estimativa inicial por trimestre juntamente com o dado do PIB. Então, para segunda-feira a gente vai divulgar o PIB da Bahia, em março vai divulgar o quarto trimestre e em junho divulga o primeiro de 2019. Então, se tudo ocorrer bem, lá em junho de 2019 a gente vai divulgar o PIB da Bahia, mas também o PIB do agronegócio baiano, e aí manter a série que ela possa se perpetuar enquanto houver respiração para a gente, o agrotóxico deixar a gente respirar, né? Bom, é só isso que a gente tem para apresentar, e aí esse é o agronegócio baiano, e esperamos que de fato ele sirva, tenha alguma utilidade para que as políticas sejam traçadas, ou pelo menos se tenha uma melhor visualização de como é a dinâmica da agropecuária baiana, comparada e a contribuição que essa agropecuária ela tem para o PIB como todo da Bahia. Obrigado.